Jorge Hennemann, nosso contador da FEE. Né? Quantos anos você tem de casa, Jorge? Vou fazer 41 anos. 41 anos, ainda já está começando a pensar em se aposentar? Já estou pensando. Está pensando em se aposentar, tem uma história na Fundação de Economia e Estatística. Tanto é que em 1974, data de criação da instituição, praticamente, né, Jorge? Nos paira uma curiosidade, como é que era feita a contabilidade, o registro contábil da FEE. A gente tem aqui, podia dar uma explicada para nós, aquele processo. Hoje é tudo computadorizado. Hoje é a beleza. Mas naquela época, como é que era? É um sistema meio arcaico. Era uma ficha razão, que cada fornecedor, bancos, etc, tinha uma ficha de valor, parecida com essa aqui, que era essa aqui na época também, onde se datilografava o histórico contábil, né? E que também passava para um folha diário com carbono, que depois passava por uma placa de gelatina, tipo um mimeógrafo, e colava nesses livros aqui. Pode levantar. Que era um livro meio... Esse livro aqui, por exemplo, aqui está assinado pelo nosso primeiro presidente da Fundação, Rudi Bratz. E o primeiro contador. E o primeiro contador, o Alfredo Schiller. Cifredo Schiller. Cifredo Schiller. 74. 1974. E era registrado em cartório de especial. E aqui ficava, então aqui era... Aqui então era... Ficava, isso aqui parece assim, parece... Era cópia do... Era uma espécie de uma impressão que era feita. Exatamente. Essas fichas. Exatamente. Né? E como é que era a preparação dessa gelatina aí? Mas a gelatina ficava, não podia passar de 25 graus, ela desmanchava com calor. E aí mas na hora de fazer ou depois de feito? Não, guardava, porque tinha que esperar pelo menos uma semana para absorver essa cópia aqui, para depois reutilizar. Tá, e como é que fazia nos dias mais quentes aqueles? E o Roque Maldano na época tinha uma sala com ar-condicionado, fazia lá. Fazia na sala do presidente, do diretor ou do presidente? Diretor administrativo na época. Porque na minha sala não tinha ar-condicionado, 35 graus desmanchava. E o que acontecia com o calor, excesso de calor? Ela desmanchava, Daí não imprimia? Não imprimia, nem podia usar, né? Porque aí tinha que comprar uma nova placa. Depois de seco não tinha problema. Não, aí depois de seco não tinha problema. E esse processo era comum na época? As empresas todas tinham que ter esse livro aqui reconhecido? Olha, eu acho que sim. Não sei se tinha um processo mais moderno, mas na FEE era esse aí que nós usávamos. E quanto tempo demorava para fazer? Isso aqui tu fazia diariamente? Diariamente, esse aqui é um diário, né? Então essa é a cópia disso aqui. É toda a entrada desse livro, a gente vê aqui, ó. Débito e crédito. O histórico, débito, crédito. Escolando. Geralmente, uma semana, a primeira semana do mês seguinte, a gente fazia essa cópia. Levava aí 5, 6 dias. Ficava tudo documentado. Tinha 10. E daí apresentava o cartório e tinha que... No fim do ano, tinha que levar no cartório para dar o ok final. Quantos livros desse estilo aqui nós acho que tinha uns 6, 7 livros. Aí depois entrou a outra fase. Aí depois entrou uma fase um pouco mais moderna, que é esse livro aqui. Que daí já usava a própria, não precisava mais passar a gelatina. O livro diário já era encadernado. Esse aqui, por exemplo, está assinado pela Dilma, na época. Aqui E aqui assim, por que aquela lá é impressão azul, essa aqui é assim? Porque esse aqui eu usava o próprio livro diário, já era carbonado, e esse próprio, a folha diária eu encadernava. Não precisava mais passar pelo... Não, aqui não tem mais gelatina? Não tem mais cópia da gelatina, não tem mais. Até que ano foi esse processo de... Acho que 74 até 80, 81. Bastante tempo. E hoje está tudo registrado em... E como é que é feito hoje? Hoje é tudo... Eletrônico? Eletrônico. Não tem mais esses livros aqui. Isso aqui é apenas mais uma parte da nossa história, né? Como é que era feito, isso aí é um trabalho extremamente complexo na época, né? Como todos os outros da casa eram, antigamente era assim. Mais demorado também. Demorado e tinha que conferir saldos e tudo. Tá, e o que tu sente agora saindo da FEE, olhando para trás, toda essa história? Olha, ainda não caiu a ficha ainda.